Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E Daniel, ele continua esta oração, uma oração linda, uma oração de confissão, uma oração extremamente, vamos dizer assim, de confissão, de arrependimento. Daniel confessando o seu pecado, o pecado do seu povo, o pecado da sua nação. E ele diz assim: falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Perceba, queridos, Daniel estava preocupado com a visão que ele tinha tido no capítulo 8, a visão do bode, do carneiro, da purificação do santuário celestial, das 2.300 tardes e manhã. Daniel estava muito preocupado com os anos que eles estavam em Jerusalém, cativos, mas havia profecia que falava sobre a volta deles do cativeiro. E agora o anjo disse: olha, eu vim fazer você entender a visão. E esta visão de Daniel, esta interpretação que o anjo vai dar a Daniel, ela mostra com clareza que Deus, ele é pontual, ele é sempre pontual. Entendamos isso. Deus é sempre pontual, meus queridos ouvintes, queridos irmãos e amigos. Hoje, poucos minutos são necessários para a gente preparar uma refeição nos micro-ondas, não é mesmo? Pouquinhos minutos, a gente aquece uma comida, aquece um leite, enfim. As mensagens são enviadas hoje muito rápido por e-mails, por outras maneiras que existem nas redes sociais. Em poucos segundos a gente envia uma mensagem. Segundinho. As coisas bancárias, em poucos segundos você faz uma transação bancária através aí da internet, dos aplicativos. A velocidade nas estradas é coisa assustadora. A velocidade pelo ar nem se fala. Hoje o ser humano anda com muita pressa. Diante da vida agitada, atribulada que levamos, a palavra de Deus, ela vem nos lembrar de alguém que é sempre pontual
em tudo o que ele promete. Essa é a grande mensagem do capítulo 9 de Daniel. Deus, ele é sempre pontual. Todas as suas coisas, em todas as suas promessas, né? Há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui na terra, ele prometeu que ele voltaria. E a impressão que dá é que a volta de Cristo está atrasada, não é mesmo? Mas essa delonga, essa aparente demora, é só para nós e não para Deus. Porque o que Deus faz, as coisas que Deus faz, ele faz sempre pontualmente. Entendamos? Essa música que acabamos de ouvir há pouquinho, falta pouco tempo, né? Falta pouco tempo. Mas Deus não é medido pelo tempo nosso, pelo nosso tempo. Deus, ele sabe todas as coisas, portanto, essa aparente demora é na nossa visão, no nosso entender, na nossa mente finita, não é mesmo? Deus, ele é fiel com a sua agenda. Entendamos isso. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 9 de Daniel, esse capítulo revela talvez mais claramente do que qualquer outra parte da Bíblia que Deus é sempre pontual. Os planos de Deus não sofrem atraso nem tardança. Nem atraso, o que é o mesmo tardança, né? E nem adiamento. É isto. Não sofre atraso nem adiamento. Nós podemos pensar que a volta de Cristo, a terra está atrasada, mas Deus tem um plano, um esquema divino para cada evento que ocorre em toda a sua vasta criação. Sabemos que a Bíblia não nos diz o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas as profecias indicam com antecedência o que ocorrerá exatamente um pouco antes da volta de Jesus. As profecias indicam o caminho, vai falando ou pondo sinais no tempo para que entendamos o quão próximo estamos da volta de Jesus. Entendamos, Deus é fiel à sua agenda. O plano de Deus não sofre atraso nem adiamento. A aparente tardança, a nossa mente finita, mente apressada, Deus, ele não está limitado ao tempo humano, ok? Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora. As profecias indicam os sinais. E nós vamos estudar, então, a partir de agora, o exato momento ou período de tempo em que o final do tempo começou. Daniel, a Bíblia diz, quando o final do tempo começou, exatamente isso nós vamos estudar a partir de agora. A Bíblia nada nos diz sobre a data exata do fim, não. Mas nos mostra eventos que ocorreriam no panorama histórico e revela quando o tempo do fim teria início. Tá? Quando o tempo do fim teria início. Que período da história que a partir de seria chamado tempo do fim. Daniel, no capítulo 9, verso 1, Daniel dizendo, no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Veja uma questão. Que ano seria esse, o primeiro ano do rei Dario? Quando nós estudamos já sobre os medos e persas, que eles derrotaram os babilônicos, isso ocorreu no ano 539, claro, antes de Cristo. Daniel, ele foi levado prisioneiro pelos babilônicos
por volta do ano 605 a.C. Daniel tinha aproximadamente 17 anos quando ele foi levado cativo. Então, ao tempo da narrativa do capítulo 9, que lá diz, no primeiro ano de Dario, filho de Suero, da nação dos Medos. Perceba, se Daniel ele foi levado cativo pelos babilônicos, que era a Babilônia que dominava. Babilônia destruiu a nação anterior e tomou o povo caldeu como refém, como escravo. Leva para a Babilônia uma leva enorme de escravos. Isso ocorreu por volta do ano 605. Depois passa todo o tempo da governabilidade babilônica, ali de Nabucodonosor e outros reis de Babilônia. E agora vem a derrota dos babilônicos pelos medos e persas, a união da Média e da Persa, por isso Medo-Pérsia. Agora, quando Beltesazar foi morto naquela noite de orgia, naquela noite de festança que a mão de Deus escreveu na parede, quando Beltesazar foi morto, os medos e persas começam a reinar. E agora, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Daniel deveria estar mais ou menos com 83, 84 anos, já bem velhinho, né? E aí Daniel diz, do primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, ele estudava a Bíblia. Enquanto ele cativo em Babilônia, ele estudava a Bíblia. Ele não tinha o livro profético de Daniel, mas tinha o livro profético de Jeremias e de outros profetas. Então Daniel estudava já o profeta Jeremias. E o profeta havia profetizado, escrito, que quando Babilônia derrotasse Jerusalém, levassem cativos pessoas para a Babilônia, esse cativeiro duraria 70 anos. Daniel sabia disso. Então, ele sabia que essa profecia estava já bem perto do fim. Ora, se ele tinha aproximadamente 17 anos, quando agora, no primeiro ano do reino de Dario, filho de Assuero, ele já estava com seus 84 anos, então, aparentemente dá para entender que faltava aí 3 ou 4 anos para se cumprir a profecia de Jeremias, que dizia que eles ficariam cativos em Babilônia por 70 anos. Ele, então, via pela profecia que o cativeiro estava no fim, que Deus sempre mantém as suas promessas e que os planos divinos não se adiantam nem atrasam. Então, Daniel ele estava preocupado porque como é que se daria o cumprimento dessa profecia deles voltar para Jerusalém, dos cativos voltar para Jerusalém. Ele olhava para o reinado de Babilônia, ele não via como isso acontecia. Agora o reinado de Dario, dos medos e persas, como que isso acontecia? Então Daniel estava preocupado e ele começou a orar, Senhor, já está no tempo, ou quase no tempo que ocorrer o cumprimento desta profecia. Está quase no tempo. Então Daniel ele começou a orar, e a sua oração registrada aí no capítulo 9, do verso 3 ao 20, eu li apenas uma partezinha, ele diz, ó Deus, livra meu povo do cativeiro dos babilônicos. Era isso que Daniel orava, a preocupação dele era essa. Livra o teu povo agora do cativeiro dos medos e persas, porque estava com Babilônia, agora os medos e persas. Ó Deus, ajuda a Dario a aprovar um decreto que dê liberdade ao meu povo caldeu.
Então ele diz, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração, com rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, ele fez uma oração ali, uma oração poderosa, dizendo, Senhor, quando é que vai acontecer? Como é que Dario vai fazer? O que vai acontecer? Os 70 anos de cativeiro estavam acabando. É isso que a profecia diz. Os planos de Deus iam se cumprir, não ia falhar. Mas Daniel estava preocupado. Então Daniel, ele agradece ao Senhor por guardar a sua aliança, por não esquecer da sua aliança. Os seres humanos, eles não conhecem, não têm nem a menor condição de conhecer o futuro. O ser humano não tem a menor condição de prever o futuro, mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. O ser humano não possui poderes, autoridade e sabedoria para alterar o futuro, mas Deus tem todos os planos. Pouco nós podemos fazer para modificar o grande panorama dos acontecimentos através dos séculos e dos milênios. Mas Deus conhece todas as coisas. O grande Deus do céu, ele é muito sábio. Ele sabe perfeitamente o que vai fazer, o que deve se fazer, o que está no seu requisito, no seu plano. Ele é suficientemente poderoso para levar avante os seus desígnios. Nós não sabemos de nada, nem nada sobre o amanhã. Fazemos planos, não é pecado fazer planos, mas nós não podemos dizer nada sobre o amanhã. Daniel ora dizendo, pecamos, Senhor, cometemos iniquidade. Em seguida, então, ele nos dá um relato dos pecados de Israel. Olha, Israel fez isso, Israel fez aquilo, Israel faz aquilo. Senhor, nós pecamos. Daí em diante, ele passa a tratar com o que chamamos de a lei da causa e do efeito. Como assim, Daniel? Olhe bem, você pode encontrar essa lei aí em Daniel 9, verso 13 e 14. Olha o que estava lá, a lei da causa e do efeito, como está escrito, Daniel 9, 13 e 14. Está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos converter das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós. Percebeu? A lei da causa e do efeito estava escrito. Olha, se vocês obedecerem, vai ser assim. Se vocês desobedecerem, vai ser assim. E aí, o retorno da desobediência, Daniel e os seus companheiros estavam sofrendo naquele cativeiro. O Senhor vigiou sobre o mal e permitiu que esse mal viesse sobre nós. Por quê? Porque nós pecamos. Porque nós não imploramos o favor divino. Nós não reconhecemos. A lei da causa e do efeito diz simplesmente isso. Qualquer pessoa, quando qualquer família, quando qualquer nação, conscientemente, voluntariamente deixa o Senhor, digo-lhes que a Bíblia diz, o Senhor diz que estes perdem a bênção, perdem a proteção divina. Eu posso repetir isso aqui, meu querido ouvinte, a você pai, você mãe, você filho, você que está aí na vida, como todos nós estamos
quando nós voluntariamente, conscientemente deixamos o Senhor, nós perdemos bênçãos e proteção divina. O que, Daniel? É isto. É a lei da causa e do efeito. Em consequência, você pode não estar pensando que isto é, mas lá vem as preocupações, muitas preocupações. Lá vem a tristeza, muita tristeza às vezes. Mas por que eu ando tão triste? Por que eu ando tão preocupado? Por que as coisas não dão certo? Sabe por quê, meus queridos? É a lei da causa e do efeito. Se nós não tivéssemos escolhido o caminho da rebeldia, poderia estar diferente. É, exatamente. Deus, ele é tão amoroso que ele não pode gerar no ser humano preocupações. Ele não gera no ser humano tristeza. Deus, ele não gera o divórcio nas famílias. Ele não gera acidente automobilístico, acidentes aéreos ou outro tipo de acidente. Deus não gera isso. Entendamos isso? Deus não gera. É a lei da causa e do efeito. Nossa rebeldia é que repele as bênçãos de Deus, dando ao inimigo permissão para causar problema. Que em outra situação, se estivéssemos debaixo das asas do Todo-Poderoso, como diz o Salmo 91, o que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Percebeu? Então, quando nós repelimos as bênçãos de Deus pela nossa dureza de coração, pela nossa consciência, voluntariamente, quando nós saímos debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo da proteção de Deus, estamos abrindo permissão para que o inimigo, Satanás, cause problemas. Ora, se estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, não cabe o diabo. Não cabe. Você entendeu? Se estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, não cabe o inimigo Satanás. Não há brecha para ele agir. Agora, se nós deixamos conscientemente, voluntariamente, de estar sob a proteção de Deus, estamos dando brecha para o inimigo agir. Porque quem é que causa as preocupações? É Deus? Não pense nisso. É Deus que causa os acidentes? É Deus que causa aí o suicídio, que são tanto? É Deus que traz divórcio para dentro da sua casa? É Deus que traz briga para dentro da sua casa? É Deus que provoca aí esse monte de doença constantemente? É Deus? Não, meus queridos. É porque nós saímos debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo da proteção de Deus, e abrimos brecha para que o inimigo haja. É ele que cria o mal. A Bíblia é clara em dizer que Deus não cria o mal. Muitas coisas na Bíblia são interpretadas de forma errada, são interpretadas conforme a nossa consciência, a nossa mente, mas a mente de Deus ele não cria o mal, ele é amor, amor, amor e amor. O amor não provoca o mal, não provoca a dor. Então entenda, a lei da causa e do efeito. Saímos debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Ora, quem vai agir é Satanás, é o inimigo. Sabe, Deus ele permite. Você quer sair debaixo de minha proteção? Fique à vontade. Deus permite. Porque as iniquidades, ela ao nos alcançar, trazer doença, trazer tristeza, trazer isto e aquilo, pode ser que assim nós vamos entender, discernir a vontade de Deus e o mal. Pode ser que assim, então Deus permite. Deixa acontecer, já que ele está voluntariamente querendo, deixa acontecer. Deus não pode impedir o nosso livre-arbítrio, não, Deus não impede. Você quer, tá?
Deus deixa você livre. E aí vem as consequências, né? Algumas vezes Deus ele vai nos ensinar pelo sofrimento ou através do sofrimento, não que ele manda, mas porque nós saímos debaixo de sua proteção. E aí o inimigo entra, traz os momentos difíceis, os momentos de tristeza, as dores, as enfermidades, e Deus vai permitir para que, quem saiba assim, nós aprendamos a viver debaixo da proteção de Deus. O quê? Sabe, tem coisas que nós não aprenderíamos na alegria, então vamos aprender na dor. Exatamente, Israel, a história de Israel é a narrativa de uma nação a quem Deus ensinou por muitas vezes através do sofrimento, tá certo? Por causa da rebeldia deles. Daniel, seus companheiros estavam sofrendo lá no cativeiro por causa da rebeldia de uma nação. Ô pai que está me escutando, ô mãe que está me escutando, a rebeldia de um pai, de uma mãe, leva o sofrimento dos filhos, que não tem nenhuma noção do que é rebeldia. Quantos filhos sofrem, quantas crianças sofrem de uma forma... Sabe por quê? Por causa da rebeldia do pai, rebeldia da mãe. Aí leva o pobrezinho da criança, que não tem nenhuma maldade, a sofrer. Então Deus às vezes vai permitir para que possamos, quem sabe, nos despertar na hora da dor e da tristeza. Eu não sei o que você está pensando, mas eu quero que a minha família seja obediente a Deus. E você? Eu quero que a minha família viva debaixo da proteção de Deus, debaixo do guarda-chuva de Deus, vamos dizer assim. Um exemplo que eu estou usando. Eu quero que a minha família seja obediente a Deus para que não precise de passar por dificuldade que talvez seria necessária para nos corrigir, para levar novamente as nossas mentes a Deus. Mas não é necessário isso. Não é necessário. Jonas não tinha necessidade de ser jogado ao mar. Não precisava. Não. Se Jonas tivesse obedecido a Deus, de repente tivesse ido... Não precisava dele ter sofrido tanto, nem ele e nem aqueles que estavam naquela embarcação, tá? Deus quer levar as nossas mentes, os nossos corações a Ele. Então, às vezes Ele vai permitir as dores e o sofrimento, porque nós saímos debaixo das bênçãos de Deus. Alguém disse que só olhamos para cima quando estamos lá embaixo. Já viu essa frase? Só olhamos para cima quando estamos lá embaixo. Esperamos, ou espero que você, que nós sejamos sábios. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça, para aprender. E eu e você temos ouvido, não é mesmo? Tudo o que aconteceu com Israel, o seu cativeiro, o seu sofrimento, os seus desapontamentos, foi escrito para o nosso exemplo sobre o fim do mundo que virá, para que nós tenhamos esperança. Olhamos então o exemplo da nação de Israel, o sofrimento deles, para que não caiamos no mesmo erro. Tudo o que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito para que não caiamos no mesmo erro. Precisamos de aprender com Deus. Quando Deus me dá o sinal, quando Deus é gentil, quando Deus toca nos nossos ombros, quando Deus age com o seu amor, é preferível aprender assim. Aprender com o amor de Deus, aprender com a graça de Deus, do que aprender com o sofrimento. É melhor aprender, meus queridos, ouvindo a voz de Deus. É melhor aprender vendo a vontade de Deus do que aprender no sofrimento. Exatamente isso. Quando você evita o toque de Deus, quando você corre de Deus, você foge de Deus,
quando nós fugimos de Deus, Deus não vai nos desamparar, Ele vai correr atrás de nós. Ele vai ao nosso encalço, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama tanto. Nós precisamos de aprender com alegria, né? Do que aprender com o sofrimento. É bem melhor, não é? Aprender com alegria do que com o sofrimento é bem melhor, né? E no próximo programa nós vamos continuar entendendo Daniel falando sobre essa preocupação dele e Deus vindo a Daniel a dizer: Daniel, espere, eu vou te explicar, eu vou fazer você entender a visão, eu vou te mostrar quando que vocês vão voltar para Jerusalém, quando esses cativos voltarão. A gente não sabe se todos voltaram. A Bíblia não fala se Daniel voltou do cativeiro para a Babilônia. A Bíblia não diz sobre isso. Mas o que nós entendemos é o seguinte: Deus, ele age no tempo certo, de maneira certa. Você entendeu? Deus, ele quer agir na minha e na sua vida com muito amor, com muito carinho. Não precisa de você aprender com o sofrimento. Israel não precisava de ter aprendido no sofrimento. E às vezes nem assim as pessoas aprendem. Você já percebeu? Mesmo no sofrimento as pessoas não aprendem. É difícil. Deus fala de uma forma, fala de outra, fala, quem sabe, até através do sofrimento, e muitas vezes nós não queremos ouvir. Ouçamos a voz de Deus. Filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, venha para mim. Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansará. Eu tenho descanso para você, venham a mim. Ok? Não sejamos rebeldes à voz de Deus para que enfrentamos o sofrimento para aprender. Possamos aprender na alegria que Deus nos propõe a cada dia. Amém? Vamos orar, Pai querido, te agradecemos, te louvamos pelas bênçãos e por nos ensinar na alegria. Mas às vezes, ao sermos rebeldes, o Senhor precisa de agir e age. Quem sabe para nos ensinar na dor. Ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração cada dia. E que possamos ir aos Seus braços de amor, aceitar a Tua misericórdia. Abençoe nossos ouvintes nesta manhã. Que sejamos atentos à Tua voz. Que sejamos aprendizes da Tua vontade, do Teu querer. Que não vivamos, ó Pai, de forma voluntária a viver no pecado. Não deixe, ó Pai. Toma Teus filhos pelas Tuas mãos. Cuide de cada um. Dê a Tua bênção. Dê-nos um dia abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, eu agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.